Oi, gente, Carol aqui. E sim, já vou falando as novidades pra vocês que estou grávida. Tô neste momento de 5 meses de gravidez, é isso. E tá tudo certo, tá tudo bem comigo, meu marido, com meu bebê, tá tudo certo. E eu vou aproveitar que eu tô passando por essa nova experiência aqui na Alemanha e vou compartilhar algumas coisas que eu tenho aprendido, algumas coisas que eu tenho feito. E eu espero que ajude vocês. Então esse é o primeiro de alguns vídeos sobre gravidez na Alemanha que eu vou fazer compartilhando aí um pouquinho de informação. Bora! Eu quero começar com esse vídeo dando algumas dicas do que você pode fazer antes de engravidar. Então, coisas que eu recomendo que você faça antes de você engravidar. A listinha são 3 coisinhas que eu acho super importantes. Eu tô tentando fazer esse checklist aqui pra vocês do mais essencial possível. E eu vou começar com encontrar um médico ou uma médica. Eu acho que isso é super importante, você conseguir encontrar um médico ou uma médica que vai conseguir te acompanhar bem durante a gravidez. Tem toda essa diferença cultural entre a Alemanha e o Brasil. Então, é interessante que você já comece essa procura, até porque chegando em outro país, é mais difícil você, enfim, conseguir recomendações variadas. Normalmente, quando eu cheguei aqui, por exemplo, em Munique, me indicaram alguns médicos que falavam português ou inglês, então as indicações acabam sendo limitadas a esse mundo de médicos com os quais você consegue se comunicar e não necessariamente todos os médicos possíveis. Então é interessante você ver aí quais são os seus critérios, o que é interessante para você, se você precisa necessariamente de um médico que fale português ou que fale espanhol ou que fale inglês e tentar procurar um médico que cumpra esse requisito, mas que também cumpra outros. Então já marcar algumas consultas com alguns médicos e fazer algumas perguntas. Quando eu tava querendo trocar o meu médico, eu cheguei em um que falava português, depois eu resolvi trocar, já pensando que em algum momento eu gostaria de engravidar e eu queria que o acompanhamento fosse feito por uma outra pessoa, com alguns critérios que eu tinha em mente. Então eu ia nas consultas, eu já falava, daqui a um tempo eu tô pensando em engravidar, eu quero só fazer algumas perguntinhas de como é a questão do parto, enfim. Na época eu não sabia se eu ia querer parto normal ou cesárea, então eu fazia algumas perguntas em relação a isso e eu ia vendo as reações. Então teve aí alguns médicos ou médicas que eu descartei, porque só o fato de eu querer perguntar, por exemplo, sobre como funciona parto normal ou cesárea, já me olhavam com uma cara feia. Aqui na Alemanha a cultura é muito mais do parto normal do que no Brasil. No Brasil a gente tem índices de cesárea muito maiores. Então só o fato de eu perguntar, a pessoa já, o médico já me olhava de um jeito diferente. Por exemplo, um médico desse eu não tava me sentindo à vontade, então eu já comecei a fazer. E eu comecei a fazer isso, eu nem sabia se eu ia realmente engravidar ou não, mas eu já tava pensando em que talvez eu poderia, que eu gostaria e que seria dali a uns anos e que aí eu gostaria de ter outro médico, então eu já tava com isso um pouco em mente. E aí eu perguntava, tipo assim, daqui a ano que vem ou no outro, talvez eu vá querer. E eu queria fazer umas perguntas. Então eu recomendo realmente vocês já tocarem nesse assunto pra já sentirem e escolherem um médico que vocês vão se sentir confortáveis de conversar sobre essas coisas quando vocês estiverem gestantes também. Então essa é a minha dica número 1. E quando vocês realmente estiverem próximos a, tipo assim, não, agora a gente quer começar a tentar, ou daqui a uns 6 meses, ou esse ano a gente vai querer começar a tentar, também já comenta com o médico, porque eles vão indicar vitaminas para vocês tomarem, perguntar se precisa fazer algum exame, enfim. Então, primeira dica, procura um médico e já conversa sobre isso, toca no assunto para ver como é que vai ser realmente esse tratamento quando falar sobre esse tema de gestação e não só necessariamente como uma consulta ginecológica que a gente faz ali todo ano. A dica número 2 é entender pelo menos um pouco de como funciona a questão do Mutterschutz, do Elternzeit, e se você acha que pode ter algum problema, vai precisar fazer algum tratamento de fertilização, já pesquisa também essa questão de clínica de fertilização, quanto custa, quando que o seguro-saúde cobre. O que eu tô querendo aqui com essa dica número 2 é para você começar a se planejar financeiramente. É isso, a gente tá num outro país, a família mora longe, família ganha em reais, a gente ganha em euros. Se tiver que acontecer alguma coisa, vai ser muito difícil. Acho que para poucos de vocês a família vai conseguir ajudar com alguma coisa, então é muito importante a gente conseguir essa independência. Então eu coloquei aqui o ponto 2 para você já pensar,
tem esse Mutterschutz, que funciona dessa forma, antes do parto eu tenho tanto tempo, eu vou ganhar o meu salário cheio, depois do parto eu vou ganhar meu salário cheio, depois começa o Elternzeit, e aí eu posso ficar até 3 anos em casa, mas quanto tempo eu ganho durante esses 3 anos? Inclusive tem uma calculadora de Elternzeit. Eu quero fazer um vídeo sobre temas específicos. Eu acho bem difícil eu conseguir explicar Elternzeit, porque tem muitas situações, inúmeras situações, e é um tema bem complexo, mas existe uma calculadora na internet. Eu vou deixar o link aqui no vídeo e aqui embaixo, onde você pode colocar os seus dados e o que você está pensando em fazer. Por exemplo, eu trabalho, ganho tanto e eu quero ficar 2 anos em casa. O meu marido ganha tanto, ele vai ficar tanto tempo. Então, você consegue ter ali, o site já te dá o valor que você vai ganhar, por quantos meses, como é que vai funcionar tudo isso. E aí, assim, você já consegue planejar, pensar quanto da sua renda vai diminuir e etc. Então, isso também é importante, você não precisa decidir agora como você vai fazer, mas eu acho importante para já se planejar financeiramente, entender pelo menos um pouquinho de como funcionam essas coisas. Mutterschutz, Elternzeit e clínicas de fertilidade, todos esses processos e tratamentos também, se você acha que vai precisar passar por isso. E o terceiro e último ponto, o que eu acho que talvez seja o mais difícil, porque é o mais abstrato, é entender que existe uma diferença cultural entre o Brasil e a Alemanha no que diz respeito à gestação, à família, à educação, a todos esses fatores, a parto. E eu coloquei aqui nessa lista para entender antes de engravidar, mas comigo mesmo eu acho que eu entendi isso depois que eu engravidei. Eu me senti muito mais tranquila, ainda bem que eu entendi isso depois que eu engravidei, mas eu me sinto muito mais tranquila agora do que antes de engravidar. Eu tinha muito medo, eu tinha ouvido várias histórias sobre como funcionava aqui os partos na Alemanha, e eu comecei a perceber, pesquisando mais sobre isso depois que eu engravidei, que existe uma grande diferença cultural entre o Brasil e a Alemanha. No Brasil, a preocupação da gestante, e quando entra em trabalho de parto, é que não vão fazer ela passar, a grávida, né, a gestante passar por situações que vão levar ela a se sentir incapaz de ter um parto, várias intervenções desnecessárias e coisas que levem a fazer uma cesárea, porque no Brasil se tem esse índice maior e essa cultura maior, inclusive das próprias mulheres quererem uma cesárea. E aqui na Alemanha já tende ao outro lado, então aqui na Alemanha, o máximo que eles conseguirem fazer com que a mulher passe por um parto normal, eles vão querer fazer com que a mulher passe por um parto normal. Até voltando ali na questão da médica, do médico, é interessante até isso, se você já tem decidido que você vai querer uma cesárea, talvez conversar com o médico sobre isso, ver qual médico vai aceitar, não são todos que aceitam que a mulher tenha uma cesárea eletiva, né, só porque quer. Então tem todas essas diferenças culturais de você entender como é que um parto funciona, pra enfim, talvez entender por que aqui na Alemanha eles tendem a, digamos, vamos falar assim, no Brasil pressiona para cesárea, que pressiona para o parto normal, então vão tender a tentar fazer com que a mulher passe pelo parto normal, tenha um parto normal. A própria questão do contato com o médico, né, com o obstetra, no Brasil, escuto milhares de casos, eu acho que milhares de casos das minhas amigas e minha família. No Brasil, o que eu escuto, assim, de amigos e familiares é que é muito comum o médico, você ter o WhatsApp do médico, por exemplo, ou da clínica, para você tirar dúvidas a qualquer momento. Aqui na Alemanha, isso, gente, isso acontece, assim, nunca vi ninguém falando isso, eu acho. É muito... Se acontece, é muito raro. Então, como é que você vai agir se estiver acontecendo alguma coisa, para quem você tem que ligar? Tem toda a questão que aqui na Alemanha tem as Hebammes também, que são tipo algo entre uma doula e uma enfermeira obstétrica. Saber também como é que funciona o parto, que não é normalmente o seu médico que faz, você escolhe o hospital, a equipe do hospital é que vai ser a equipe que vai fazer o seu parto. No parto também, quem faz o parto, a não ser que aconteça alguma coisa errada, são as Hebammes, né, essas doulas, enfermeiras obstétricas. Então, todas essas coisas são coisas culturais e pra gente, antes de julgar que nossas coisas são muito diferentes na Alemanha, que você não tem contato direito com o médico, que eles te forçam num parto normal, que isso e aquilo, é talvez entender por que as coisas funcionam da maneira como elas funcionam aqui e, enfim, tentar entender essa diferença, que as coisas são diferentes, não necessariamente, às vezes tem coisas que são piores no Brasil e melhores no Brasil e tem coisas que são melhores e piores aqui na Alemanha. Então, um cenário super perfeito não vai tá dando. E é isso, gente. Acho que essas são as 3 coisas que eu recomendaria você a entender um pouco para acalmar o seu coraçãozinho antes de você engravidar. Então, escolher um médico
médico, entender um pouco como funcionam todas essas questões de ajuda financeira, de pausa de trabalho, enfim, quando você engravida e depois, né, com o bebê, para se planejar financeiramente e entender toda essa diferença cultural de Brasil e Alemanha e o porquê das coisas funcionarem desse jeito aqui na Alemanha, que eu acho que isso vai te acalmar. Acreditem em mim. Acreditem, antes de engravidar eu tava um pouco desesperada, meu Deus. E aí depois eu fui entendendo as coisas e agora tá tudo certo, entendeu? Então acho que essas 3 coisas são coisas importantes e eu recomendaria você fazer antes de você pensar em engravidar. É isso! Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!